Boa tarde. Então nós estamos aqui nessa tarde maravilhosa, belíssima, pôr do sol, para dar continuidade ao nosso estudo sobre os cânticos do servo do Senhor no livro do profeta Isaías. Nós começamos ontem, fizemos uma visão geral sobre o profeta, o livro do profeta. Nós já estudamos o primeiro dos 4 cânticos ontem e hoje nós faremos os outros 3. Para quem está vindo hoje, não veio ontem, nós combinamos ontem que terminaríamos hoje o nosso curso por causa de diversas situações, não é? Que foge ao nosso controle. Então, nós vamos terminar hoje. Isso não significa que nós vamos tornar o estudo superficial. A minha grande dificuldade nessa tarde de hoje foi tentar fazer, como diz a minha mãe, tirar a substância. Eu lembro do meu irmão fazendo um suco, jogando muita água, e ela disse que isso tira a substância da fruta, que o importante era a substância. Então, vamos fazer uma coisa assim, um sumo, aquilo que é fundamental, confiando que o Espírito Santo nos auxilia nisso, porque quanto mais coisas nós temos na cabeça, mais dificuldade nós temos de falar num espaço menor de tempo. Mas acreditamos que o Espírito Santo vem em nosso auxílio e nós vamos conseguir dizer aquilo que é fundamental. Porque também a coisa muito aguada também não presta. Então vamos só fazer um pouco da memória rapidamente do que nós vimos ontem. Nós vimos que o livro do profeta Isaías é dividido em 3 grandes períodos históricos, que os discípulos do profeta Isaías continuaram a missão dele por séculos afora. Eles formaram comunidade na época que o profeta viveu, no século VIII, e continuaram a obra do profeta, a missão do profeta, o ideal do profeta, assumindo nos novos contextos históricos a mesma missão do profeta, deixando que aquela vida do passado pudesse se expressar nos outros contextos históricos, que aquela missão do passado pudesse continuar viva. É um pouco parecido com o que nós propomos aqui nesta paróquia e na Nova Jerusalém, fazer que o Padre Caetano continue a missão dele através de nós. A inspiração dele nos auxilia, e este curso, esse estudo que nós estamos fazendo é um modo de celebrar o aniversário dele no próximo dia 7 de junho, e não pôde ser nessa época por causa das coisas da Copa. A gente resolveu antecipar. Então, estamos aqui reunidos para continuar essa missão e partilhar um pouco do banquete da palavra, aquilo que ele mais queria e que ele viveu a vida inteira dele com essa paixão, esse amor pela palavra de Deus. Também agradeço os que vieram de outros bairros e também quero manifestar o meu afeto pelas pessoas que nos acompanham de forma indireta através da internet, porque eu já coloquei o áudio do nosso primeiro encontro de ontem e já está bem partilhado, já tem pessoas comentando que já escutaram até, né? E estão ansiosos para que eu coloque o de hoje. Então a gente vê que as pessoas estão sedentas, e graças a Deus essa questão do espaço se relativizou, porque a gente não precisa estar fisicamente em todos os lugares, as pessoas não precisam estar fisicamente aqui para poder compartilhar conosco desses momentos. Claro que tem uma coisa que a gente sai perdendo, é que falta aquele abraço. O abraço não tem, mas não tem problema. A gente fica sem o abraço, só na vontade do abraço. Então, ontem vimos o primeiro cântico, que é o do capítulo
42, versículos de 1 a 4. E é o cântico em que Deus apresenta o servo. Diz que apresenta para uma audiência, para alguém, mesmo que seja uma multidão imaginária ou uma linguagem metafórica, tem que supor uma multidão, e Deus apresenta o servo, é Ele que apresenta. Isso aqui é meu servo, ele tem autoridade para agir no meu nome, eu coloquei sobre ele o meu espírito, e a atividade dele me satisfaz, eu me sinto satisfeito, porque ele cumpre bem a missão que eu dou para ele. E a missão dele é promulgar ou levar até as nações mais distantes o direito ou o julgamento ou a justiça. Que a gente viu que é difícil traduzir o termo mispat, então pode ser qualquer um desses. E também diz o modo como esse servo age, ou melhor, como ele não age. Ele não é um destruidor. Ele não é a maneira dos reis que vencem uma batalha. Ele é um servo pacífico, e ele, apesar de realizar um julgamento ou de estabelecer a justiça, ele não destrói. Então ele não torna mais frágil aquilo que já está fragilizado. Ele não apaga uma mecha fumegante, ele não quebra um caniço rachado, uma cana rachada, não é? Então, as terras mais distantes, que ele chama as ilhas, as terras do mar, estão esperando e ficarão satisfeitas com essa missão dele. Então ele é um servo diferente de qualquer rei que tenha já se apresentado para realizar uma missão. Às vezes a garganta falha um pouco, porque depois de uma semana dando aula e no final de semana, todo final de semana, falando, então não tem garganta que aguente, né? Mas vamos continuar. Então era mais ou menos isso que a gente viu a respeito do primeiro cântico, certo? E nós pedimos para que as pessoas não tivessem pressa de pensar em Jesus quando escutam ou quando leem esse cântico. Eu queria pedir já para começarem a acender essas luzes, porque eu vou ficar com dificuldade de... Já está começando a escurecer, não é? E é esta aqui. Para poder enxergar aqui as letrinhas. Então, esse cântico que foi atribuído por Mateus, ele foi copiado inteiro, tal qual, no Evangelho de Mateus. Ele é realmente todo copiado, os outros estão citados, um versículo ou outro, mas esse é totalmente copiado. E, como falado ontem, Mateus identifica o servo com Jesus. Mas eu pedi para a gente não ter pressa de agora identificar o servo com Jesus. Que o autor desse cântico quis deixar incógnito, que deixar um ponto de interrogação, que deixar em aberto sobre quem é, em que época da história vive, ou viveu, ou viverá, os aspectos mais, os detalhes da missão dele também ficaram escondidos. Então, ainda deixou só um ponto de interrogação. Deus diz: este é meu servo, ele vai realizar uma missão que me agrada, mas ele não diz mais nada do que isso. Ele surpreende porque ele não age como geralmente se age, mas ficou nisso. Ficou para um outro momento, talvez, essa identidade do servo ficar mais clara. Obviamente que não há nenhum erro, nenhum falseamento do Evangelho em identificar o servo com Jesus.
mas nós precisamos saber todo um mecanismo que estava na cabeça dos evangelistas quando identificaram o servo com Jesus, porque não está claro para quem não é cristão que se trate de Jesus. Não está claro. Não está claro que é ele. Não está claro quem é. E não é por dureza de coração, não. É porque não é óbvio como a gente pensa que é óbvio. Não é. Tá? Então, o que os evangelistas fazem é partir da fé. Ele tem fé em Jesus. E a partir da fé em Jesus, ler o Antigo Testamento. E conseguir ver que certas coisas ditas no Antigo Testamento só podem ser plenamente compreendidas à luz do que aconteceu com Jesus. Sem se saber o que aconteceu com Jesus, sem ter uma fé em Jesus, certas coisas ficam um ponto de interrogação e continuam na história com um ponto de interrogação, porque não está claro o que é Jesus. Então não vamos ter pressa, não vamos dizer simplesmente, não tenho nada para perguntar, não tenho nada para estudar nesses cânticos, porque já sabemos que se trata de Jesus. Não, nós temos que estudá-lo. Não é uma coisa tão óbvia assim. E houve um processo hermenêutico para que os evangelistas pudessem dizer que esse servo era Jesus. Porque não dá para se deduzir essa identidade com tanta facilidade assim como a gente pensa. Agora, o que acontece é que nós já recebemos a fé de que o servo é Jesus, então a gente diz, claro que a gente já sabe que é Jesus. Como diz Roberto Carlos, é claro que é Jesus. Mas não é assim tão claro como a gente pensa, porque se for assim, a gente vai achar que as pessoas de outra religião, que não cristã, são sem inteligência nenhuma, porque se está tão óbvio e não nota, então não tem inteligência. E não é isso, é que não é óbvio. Tá? Então, a identidade do servo ficou suspensa no ar, ninguém sabe quem é esse servo ainda. Então, hoje, nós vamos... Eu queria que vocês, quem trouxe a Bíblia, abrisse nesse primeiro cântico do servo, que é 42, de 1 a 4. Isaías 42, de 1 a 4. Abrisse aí, marcasse. E deixe marcado o Isaías 49, de 1 a 6. E nós vamos ler o 42, de 1 a 4, continuando imediatamente no 49, de 1 a 6, para a gente ver se há uma continuidade nesses cânticos. Então, temos aqui. Eu imprimi, tá, a minha edição que eu imprimi aqui, porque eu precisava dos 4 cânticos juntos, depois vocês saberão por quê. Então eu imprimi todos, um depois do outro, como se fosse um texto só. Vai ficar, cada edição fica um pouco diferente, porque é muito difícil traduzir poesia para um outro idioma. E, de propósito, esses cânticos têm umas palavras que são ambíguas, elas têm vários significados, e é de propósito, para que até chegar ao final se possa discernir melhor do que se trata. Então, lá no 42, de 1 a 4, e na hora que eu terminar o 4, eu já pulo por 49, de 1 a 6. Eu não vou nem fazer menção, vai ser direto, tá? Então, eis aqui o meu servo, a quem eu sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o julgamento para as nações. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a mecha que fumega. Em verdade, promulgará o julgamento. Não desanimará, nem se quebrará,
até que ponha na terra a justiça, e as ilhas esperarão a sua doutrina. Ouvi-me, ilhas, e vós, povos de longe, escutai-me. O Senhor me chamou desde o meu nascimento. Desde o ventre de minha mãe, pronunciou o meu nome. Fez de minha boca uma espada afiada. Na sombra da sua mão me escondeu. Fez-me como uma flecha polida e me guardou na sua aljava. E me disse: Tu és o meu servo, Israel, por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: Em vão tenho trabalhado, inutilmente e vãmente gastei as minhas forças. Entretanto, a minha justiça está perante o Senhor, a minha recompensa perante meu Deus. Mas agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir Israel a ele. Porque eu sou glorificado perante o Senhor, e meu Deus é minha força. Sim, diz ele, pouco é seres meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para as nações, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Então, eu acho que vocês puderam notar aí que há uma continuidade entre o primeiro cântico e o segundo cântico. No primeiro cântico, Deus fala, apresenta o servo, como nós vimos ontem. Agora é a hora do servo se pronunciar. Então, vocês têm que imaginar uma situação que tem várias pessoas, como nós estamos aqui. Chega Deus, que tem autoridade sobre nós, sobre essa assembleia, e diz: olha, é o seguinte. Bom, agora vocês sabem que eu já venci os deuses de vocês, os ídolos de vocês. E vocês sabem que agora vocês devem obediência a mim. Então, vocês vão ser governados. Está aqui o meu governador. Ele vai governar em meu nome. E eu capacitei para governar em meu nome. E ele vai, primeiramente, trazer a justiça, e depois ele vai estabelecer a justiça. Ele não vai desistir. Esse é o cântico, o primeiro. Ele não vai desistir, não vai fraquejar. E eu fico muito satisfeito com o modo como ele realiza as coisas. Ele não vai contra a vida de vocês. Ele não vai oprimir vocês. Vocês já estão frágeis porque perderam uma guerra, porque descobriram que os deuses de vocês não existem. Mas ele não vai fragilizar mais ainda vocês. Então, está aqui ele. Agora, o servo que foi apresentado toma a palavra. E vai, então, começar a descrever. Vai fazer o seu currículo vitae. Vai dizer por que foi escolhido e como que ele interpreta todas essas questões. Vai dizer: é mesmo, é verdade, né? Eu fui realmente escolhido por ele. Então, nesse segundo cântico, que é a hora que o servo começa a falar, depois Deus vai retomar a palavra no terceiro cântico. Vão guardando aí essas coisas. Então, o servo vai descrever o seu destino, sua missão, seu estilo de vida, o que aconteceu, o que tem acontecido com ele, quem é ele. Ao descrever-se, ao dizer o que faz, ele está se identificando, ele está se apresentando, né? E é engraçado porque, em vez do título de governador, que é o adequado para essa missão, os verbos, por exemplo, os verbos e o substantivo mispat é próprio de reis,
de governadores, de alguém que é nomeado para exercer uma função política, mas ele é chamado por Deus de meu servo, e ele também se identifica como meu servo. É o título que ele usa, é o título de honra dele. Não é aqui o governador, o rei fulano, mas é o servo. Então ele vai descrever sua tarefa, sua missão, o seu chamado. Ele vai dizer que se sente realmente chamado para isso. Ele vai descrever que já teve insucessos, ele já fez coisa. Deus, quando fala, diz: olha, ele é 100%. Eu fico satisfeitíssimo com o que ele faz. Mas quando ele começa a falar, ele diz: bom, eu já tive. Não deu certo. Já fiz umas tentativas, faz parte do currículo dele, a dizer que algumas coisas ele tentou e não conseguiu realizar. Embora Deus tenha dito: olha, o que ele faz me agrada, fico satisfeitíssimo. Ele diz: não, tem umas coisas que eu fiz aí que não deu certo. Eu tentei fazer, mas não consegui. Ele fala dos insucessos dele. Ele fala da extensão de sua missão, que começou... que a missão dele é um ministério da palavra. Ele assume isso, que é um ministério da palavra, o que ele faz tem a ver com a palavra, e a gente vai já entrar nesses detalhes. E que é através do ministério da palavra que ele se torna uma luz para as nações. Agora, quando a gente fala luz, você tem que imaginar um farol. Então, você tem que imaginar um barco que está navegando, que é essa a ideia da luz das nações. Navegando, é noite, não dá para ver o perigo, não dá para ver o Recife. Tem um farol, né, que fica iluminando e protege aqueles que estão no escuro de naufragar. Então, através da palavra dele, ele se torna um farol, porque as nações, elas estão no escuro, porque elas não têm a Torá, que Torá, o or que tem no meio da palavra Torá, significa luz, certo? Então, essa palavra de Deus é uma luz, está lá no Salmo 119, uma luz que guia o caminho, que ilumina os passos. Os gentios não têm a escritura, as nações eram nações politeístas, não tinha escritura, então elas navegavam nesse mundo no escuro. Então, o servo vai ser o farol que vai impedir que naufrague. Então, é isso que significa luz para as nações. Eu fiquei o tempo todo com isso na cabeça de manhã. Eu não posso esquecer isso, porque ontem eu falei essa coisa de luz para as nações. Eu não sei o que está na cabeça das pessoas quando diz luz para as nações. Luz para as nações é farol para as nações. Farol para que as nações não naufraguem. Bom, então nós temos aí, logo no início, não é? Nós temos aí, nos primeiros versículos, ele vai se dirigir às nações, porque ele começa assim: ouvi-me, ilhas, terras do mar, ilhas, e vós, povos que moram longe. Eu já expliquei porque que as ilhas para Israel são as terras mais distantes, porque o que ela tem é desertos e tudo mais. Ilhas é uma coisa que fica longe. Então ele se dirige à mesma assembleia que Deus se dirige, né, a todas as nações do mundo, até as mais distantes. E ele vai começar, além dele primeiro dizer o destinatário: ouvi-me, ilhas, povos que moram longe. Em seguida, ele vai falar uma coisa que no estudo da profecia a gente chama fórmula do mensageiro. O que é a fórmula do mensageiro? Assim diz o Senhor. Essa é a fórmula do mensageiro, o oráculo do Senhor. Então, o profeta, ele não é dono da palavra, a palavra não é dele. Os livros que nós temos dos profetas, ou o profeta falou uma mensagem que ele recebeu, ou escreveu uma mensagem que ele recebeu, mas não é palavra dele. Então, naquela época, para ele deixar bem claro que aquela palavra não era dele, mas era a palavra inspirada,
que ele tinha recebido, que era uma palavra que vinha de fora, que não vinha dele, que atravessava a vida dele, atravessava o íntimo dele, mas não vinha dele, ele usava essa fórmula de assim diz o Senhor. Ou então, oráculo do Senhor. Por quê? Isso servia, essa expressão, que é a chamada de fórmula do mensageiro, essa expressão ela significava assim, tipo uma aspa. Não é isso que eu vou dizer, não é minha palavra. Ficava no começo e no fim da mensagem, ficava essa fórmula de mensageiro. Que era uma coisa usada pelos arautos. Quer dizer, arauto era o mensageiro do rei. Não tinha celular, não tinha internet, não tinha Facebook, Twitter, WhatsApp, não tinha nada disso. O que tinha era o arauto. Então o rei quer mandar uma mensagem para uma aldeia distante, ele manda aquela pessoa que ele diz a mensagem, a pessoa decora, vai lá na praça daquela cidade e grita aquela mensagem, convoca todo mundo através do instrumento, todo mundo corre para a praça, ele diz a mensagem dele. E para dizer a mensagem dele, assim diz o rei fulano de tal. Aí diz o que o rei mandou dizer. Fecha. Falou o rei fulano de tal. O que está entre assim diz o rei fulano de tal e falou o rei fulano de tal é a palavra do rei fulano de tal. Essas são as aspas. Para ele deixar claro que aquilo ali não é uma mensagem dele, ele está apenas repetindo o que o rei mandou ele dizer. Então, é interessante que ele começa falando de si, e aí ele diz, assim diz o Senhor. Lá, depois que ele fala sobre si, ele já vai dizendo lá, acho que é no versículo 6, assim diz, né, o Senhor. É uma fórmula de mensageiro, assim diz ele, quer dizer o Senhor, aquele que ele está falando dele. E ele repete uma coisa que faz parte da missão dele, no versículo 6 também, que é, faço de ti uma luz, um farol para as nações. É essa a missão dele. Então ele fala sobre si, quando ele diz, escutai-me, aí ele começa a falar sobre si mesmo. Depois, ele usa a fórmula de mensageiro, isso quer dizer que quem lia isso aqui em hebraico dizia, trata-se de um profeta, porque é profeta que diz isso, assim diz o Senhor. E aí repete o que o Senhor disse para ele, certo? E a missão, o que o Senhor disse para ele é, eu vou fazer de ti uma luz para as nações. Esse é o resumo da missão dele. Bom, então isso aí é a primeira parte do que nós podemos aprender sobre este esse segundo cântico. E passamos agora para um segundo momento de abordar esse segundo cântico. Esse início mais introdutório foi para dizer que o esquema do cântico é esse. Ele pede a atenção dos ouvintes, fala sobre si, demonstra que, através de uma fórmula de mensageiro, que ele não passa de um mensageiro, é um profeta. E ele sabe, tem clareza sobre a missão dele, que é ser uma luz para as nações. Esse é o resumo do que ele disse no segundo cântico. Bom, então agora vamos olhar de forma mais assim atenta para aquilo que ele diz de si mesmo, um relatório que ele faz. Ele faz tipo um relatório. E é o seguinte, esse relatório pode ser dividido em 3 também momentos. Ele faz uma convocação à Assembleia, ele vai descrever a missão dele em 3 fases. Depois que ele convoca a atenção da Assembleia e ele começa a falar sobre si, ele fala sobre si como um desenvolvimento, como algo que é um processo. Isso que o fato dele ser servo, aquilo que ele anda fazendo, faz parte de um processo que teve fases. E ele vai, então, abordar essas fases dessa missão.
A primeira fase dessa missão é que ele vê que, se olhar para trás, desde os primeiros momentos da vida dele, ele sente que foi marcado para ser um profeta. Desde que ele tomou consciência de alguma coisa, ele tomou consciência dessa vocação de ser profeta, que é o normal que acontece com os profetas. Então ele diz assim, na segunda parte do versículo 1, ele diz: o Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre materno. Que isso aí também é uma coisa que o Jeremias diz, o profeta Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, também, ele remete até o ventre materno, o chamado dele. Quer dizer, quando ele olha para trás e diz: desde que eu entendi alguma coisa, eu sei que eu tenho essa missão, que eu tenho essa vocação. Então, é desde sempre. Né? Ele faz essa leitura. Então, a minha vida, o meu passado inteiro, está marcado por essa vocação de ser profeta. Certo? Então, a primeira coisa é isso. Ele é chamado, ele é eleito por Deus, ele é escolhido por Deus. E aí ele passa para o versículo 2, que diz assim: que o Senhor que o chamou desde o ventre materno. Aliás, queria deixar registrado que Paulo também diz isso, né? Que desde o ventre materno foi chamado, foi separado, né, lá na carta aos Gálatas, por Deus para ser o apóstolo dos gentios, que é o farol dos gentios, farol das nações, e Paulo é o apóstolo para ser enviado, a mesma cor do céu, é enviado às nações. Bom, deixa Paulo para lá, porque senão não vou nem falar sobre sobre Isaías. Paulo, porque me persegue. Tudo bem, vamos lá. Então, no versículo 2, ele disse assim: como foi que Deus o capacitou? Porque Deus, lá no cântico que nós estudamos ontem, no primeiro, ele disse que tinha capacitado. Eu coloquei sobre ele o meu espírito, mas ele não disse muita coisa com isso. Agora, o servo vai no versículo 2, para vocês verem como continua a coisa. É o mesmo assunto, não é? Não mudou de assunto. No versículo 2 ele diz assim: fez a minha boca como uma espada afiada, a língua como espada afiada. E a outra coisa que ele menciona é que ele fez de mim como uma flecha polida. É uma flecha também afiada, né? Então, são duas metáforas, usando armas, são armas, não é? E talvez quem tivesse lido primeiro dissesse: eita, se trata de... Ele vai já dar aquele suspense, ele vai já dizer o contrário do que Deus disse, né? Porque Deus disse que ele não vai quebrar a cama que está rachada, não vai apagar a mecha que está só fumegando. Mas ele diz: olha, ele me deu uma língua, uma boca como uma espada afiada. E me tornou como uma flecha polida, bem amolada. Duas armas. Era a arma daquele tempo. Aí eu chego para vocês, né, e digo para vocês: olha, a minha atividade em relação a vocês, que Deus me deu, a minha missão, é como um rifle AR-5. Eu não sei se esse é o último, né, tem que perguntar para os vizinhos mais dali, se é esse ali que é a última da última, né? A última vez que eu vi era isso, né? Então, aí vocês iam pensar o quê? Coitado de nós. Ela é violenta. Nossa, a gente vai se dar mal. Então, ele parece que está contradizendo o que foi dito no primeiro cântico. Só que ele está demonstrando que a atividade dele com a palavra é tão penetrante no ser das pessoas como uma espada penetra no corpo. Quer dizer, quando ele se utiliza da palavra,
ele atinge de forma tão profunda o espírito das pessoas como a semelhança de uma espada afiada que penetra o corpo. Não é? E aí é que está, porque a espada afiada, quando penetra o corpo, ela traz a morte. E a palavra afiada, quando penetra o espírito, traz a vida. A outra coisa também é essa flecha polida, quer dizer que tem longo alcance. Não só é penetrante, como tem um alcance maior do que a espada, porque para o uso da espada você tem que estar próximo do adversário para usar a espada. Mas a flecha pode ser a longa distância. Então ele quer dizer que a missão dele se assemelha a essas duas armas, só que ao contrário de trazer a morte, traz a vida. E ele tanto lida com as pessoas que estão perto, quanto com as pessoas que estão distantes, que é ilhas distantes. Então, para ilhas distantes, a flecha, ele é como uma flecha. Para os que estão próximos, que no caso vai já dizer quem é, que é o povo de Israel, é a espada. Então, a capacitação dele é porque Deus fez dele isso. Deus fez desse ministério, esse servo, porque ministro é servo, desse serviço à palavra, Deus fez isso com ele. Ele é assim porque Deus fez. Deus é que faz. Então, no caso, nós já sabemos que Deus falou no primeiro cântico, que era a unção do Espírito Santo. Então, é a ação do Espírito da Verdade nele que faz com que a palavra dele atinja os espíritos dos ouvintes de forma profunda, não é? De forma assim tão ampla e profunda. Então, essa é a capacitação. Ele foi capacitado para realizar isso. E fica uma coisa que os autores têm dificuldade de entender, é que ele diz assim: ele me fez uma espada afiada e me escondeu na sua mão. Me guardou na sua mão. Ele me fez uma flecha polida, mas me escondeu na sua aljava. Então os autores se perguntam assim: será que o servo ficou assim escondido para de repente dizer agora e ele, não é? Ele seguir as paradas de sucesso? Será que é isso? Se a gente fica só no segundo cântico, a gente não tem a resposta. Mas quando a gente passar para os outros cânticos, a gente vai ver que Deus precisava guardá-lo e escondê-lo por algum motivo. Tanto anotando. Não vou dizer agora. Se ele não diz, eu também não digo. E aí, isso acabou de curiosidade. Eita! Vamos lá. Mas é assim mesmo, é bom desse jeito. Então, a outra coisa é que no versículo 3, ele diz assim, depois que ele descreve essa capacitação, ele vai dizer o que Deus disse para ele. E me disse: tu és meu servo. Aí nas nossas Bíblias tem: tu és meu servo Israel. Não é? Está entre parênteses ou não está entre parênteses? Está entre parênteses porque no texto original não tinha. E exatamente os copistas, os escribas israelitas, judeus, quando os cristãos começaram a usar esses textos do servo, identificando com Jesus, ele colocaram Israel. Tu é meu servo, Israel. Para dizer que o servo era Israel. Vou já dizer que não dá certo. Além de não estar nos manuscritos mais antigos, atrapalha a métrica, a rima da poesia. É totalmente supérfluo se você não ler o nome Israel. E me disse: tu és meu servo, por quem hei de ser glorificado. Não precisou da palavra Israel? Precisou? Não. Foi acrescentado aí. Além do mais, lá na frente, alguns versículos à frente, é a primeira missão do servo, a primeira fase da missão, que é com os que estão perto, é
reunir Israel. Então, como é que Israel, o povo de Israel, pode reunir o povo de Israel? Né? Não dá certo. Então, não tem Israel aí, foi acrescentado pelos escribas, vamos ficar espertos. Ele tem as dele, nós temos as nossas também. Então, os caras começam a estudar e dizem assim, peraí, não está nos manuscritos antigos. Que coisa é essa? Isso, aqui tem alguma coisa a ver. Vamos ver a métrica, vamos ver se essa palavra é necessária ou não é necessária. Não, não tem nada a ver. Então, não é Israel. Então, o servo não é Israel. Não sei quem é, mas Israel não é. Não, ainda tem gente que diz assim, mas será? Não sei o quê. Gente, não vai dar certo lá na frente. Daqui a alguns versículos. Não dá certo, porque a primeira missão do servo é reunir o povo de Israel que está desperto. E ele não consegue. É assim que ele fracassa. É aí o fracasso dele. Eu não disse que ele descreve o fracasso? Ele vai descrever o fracasso dele. Então, ele diz assim, no versículo 4. Ele vai dizer, mas tem uma conjunção, acho que posso chamar de conjunção, em hebraico, que é o vav. Tem o vav conjuntivo, e ele funciona também, que quer dizer e, microfone e ambão. E, aí nesse caso é para somar, é isto mais aquilo. E tem o vav adversativo, que é para dizer assim, é isso, mas aí dá uma ideia um pouco diferente daqui. Então ele está dizendo o seguinte, olha, ele me chamou desde o ventre materno, eu sou o servo dele, ele me capacitou assim, assim, tá? E tem mais, ele me disse que através de mim ele vai ser glorificado. O nome dele vai ser glorificado. Então essa é muito importante, porque também Jesus vai retomar o tema da luz e vai dizer assim, que brilhe a vossa luz. Não se acende uma lâmpada para esconder embaixo do candeeiro, mas coloca do alqueire, mas coloca no candeeiro, no lugar mais alto como nós estamos aqui. Se essa luz estivesse baixa, ninguém estaria conseguindo ler nada. Coloca no lugar alto, brilha a vossa luz, para que o vosso Pai do céu seja glorificado. O problema é que a gente quer a glória que é do Pai. A luz é para brilhar, para que o Pai seja glorificado, certo? Então, ele, através desse fato dele ser o farol para as nações, dele ser, da boca ser uma espada afiada, dele ser uma flecha polida, em tudo isso Deus é glorificado. Então parece que ele está confirmando o que foi dito por Deus no primeiro cântico, que é que Deus fica satisfeitíssimo com a atividade do servo. Parece que o servo é um sucesso. O servo, quando age, não é? Ele faz sucesso. Só que no versículo 4 ele vai dizer, mas eu, quer dizer, vai usar o vav adversativo, vai dizer, mas eu. Quer dizer, tudo está lindo, maravilhoso, mas eu disse assim, isso aqui foi o que Deus me disse. Aí eu disse assim, eu tenho trabalhado tanto, aí eu gosto dessa parte, eu vou assumir isso aqui, eu tenho trabalhado tanto, me sinto um inútil, sinto que gasto as minhas forças e não consigo realizar o que tem que ser realizado. E tem mais, isso aqui não é uma queixa, ele está objetivamente dizendo, fracassei. Ele vai relatar o fracasso, já que é um relatório, ele está dizendo, olha, ele me capacitou e tal, mas o que eu tenho a dizer é que eu me cansei, eu senti que estava trabalhando inutilmente, que eu estava gastando as minhas forças inutilmente, mas mesmo assim, eu confiei no Senhor, eu confiei nele e vi que a minha recompensa está perante o Senhor e não fazer a coisa acontecer assim, de ser um sucesso. Então a minha recompensa, no final das contas, não é que a minha missão seja um sucesso, que eu consiga realizar a minha missão. A minha recompensa
está em tentar, em agradar, em obedecer e corresponder com Deus. A minha recompensa é essa. Mas eu me senti trabalhando em vão. Relatou o fracasso. Bom, deixa eu ver aqui minha cola. Tá, eu já falei. Só uma pergunta. Diga. Aqui. Aproveite para beber água. Em relação a esse parênteses, né? Nesse aqui também tem, nessa outra. Aí. Certo, diga aí a frase que está entre o parêntese. O que é mais, eu dizia, né? No quadro. Uhum. Aí ele dizia, em vão me afatiguei, e por coisa vazia, por vento que esgotei a minha energia. Uhum. Deixa Certo. né? Na sua Bíblia tem uma anotação? Tem uma nota? Tem. Tem. Diga aí a nota. É do rodapé que você está Sim. falando? Deixa eu ver aqui a... Quero saber. Não, na minha não tem não. Só tem o parêntese. Só tem um parede, não tem a letra, porque quando tem a letrinha, a É. gente vai lá. A de alguém tem alguma nota para isso? Diga. Versículos de 1 a 3 formam o segundo poema que fez. Dirige-se a nossas tabernas, das quais deve ser a luz. Israel, essa palavra que falta no bom manuscrito. Mas é para Israel. E a outra? A 4. A do versículo 4. Esse daí é para Israel, a nota para Israel. Para o termo Israel que nós já explicamos. Não tem? O 4 não. Está. Uhum. Mais alguém? Não, para Israel não. Ela está falando, no versículo 4, que está entre parênteses. Não tem também em alguns manuscritos, mas tem. É aspas. A antiga Jerusalém é aspas. A nova Jerusalém é aspas também. Que ela foi reformulada. Não, porque em alguns manuscritos não tem, mas tem em manuscritos que são confiáveis, tem manuscritos antigos, embora em alguns não tem. Às vezes é erro de copista, não é? Também. Mas isso aqui tem sentido. Como é que a gente sabe se foi um acréscimo ou se proposital, como no caso da palavra Israel, ou se em algum manuscrito o escriba cochilou? É porque tem sentido. Porque ele diz que se cansou, que achou que estava gastando as forças à toa, inutilmente e tal. E no versículo 5, se diz assim, mas agora o Senhor diz, quer dizer, isso aqui retoma, supondo que mas eu disse, aí, a segundo momento mas agora o Senhor diz. Então, quando ele relata o fracasso, Deus tem uma palavra a dizer a respeito desse fracasso dele. Tem sentido, então merece ser colocado na nossa Bíblia, certo? Porque tem sentido. Ele relata, Deus me capacitou, eu fui exercer a minha missão e consegui pouca coisa. Eu me sentia trabalhando em vão. Mas agora, o Senhor diz, aquele Senhor que me formou desde o ventre materno. Quer dizer, o Senhor não me demitiu da minha missão por causa do meu fracasso. Para que eu torne a trazer Jacó e reunir Israel a ele. Então, a consciência que ele tem é disso. E isso tem a ver com o fracasso dele. A primeira parte da missão dele era reunir o povo de Israel que estava longe de Deus e trazê-lo para perto de Deus. Converter o povo de Israel ao Deus da aliança. É nisso que para que Deus seja glorificado e ele também, o servo, seja glorificado com essa missão. Então, esse Deus que o chamou desde o ventre materno, primeiramente o chamou para reunir Israel. Que é a mesma coisa, Israel, Jacó é só para fazer a poesia. É um paralelismo que é um sinonímico. Sabe o que Deus diz? É interessante quando
Teve um dia desse que eu me lembrando disso, eu quis meditar um pouco sobre esse segundo cântico. Que várias vezes aconteceu isso, eu me esqueço, mas acontece. Quando a gente diz assim, Senhor, fracassei, me desculpe, não consegui. Foi um fracasso total. Estou com vontade de fazer aquilo que o Senhor mandou. Bater as sandálias e dizer tchauzinho, fica aí com tua dureza de coração que eu estou me mandando. Quando a gente vê que não conseguiu, sabe o que Deus faz? Por isso você tome cuidado. Tome cuidado, não se esqueça não faça como eu não se esqueça não. Tome cuidado em admitir os fracassos na missão. Sabe por quê? Porque Deus joga a missão mais ampla ainda. É engraçado, porque se você não conseguiu evangelizar 1 metro, Ele te dá vários quilômetros para evangelizar. Está aqui. O Senhor disse, é pouca coisa você ser o meu servo para restaurar Jacó e Israel. Eu te faço como luz para as nações, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isso que eu te dei para você fazer, que era pouco, que você não conseguiu, era só para treinar, era um ensaio para o jogo que vai ser daqui a pouco. Isso aqui, você fracassou nisso, ótimo, porque agora você já está experiente para eu te enviar para as nações. Isso acontece demais. Um dia desse eu não sei porquê, eu fui, antes de dormir, eu gosto de fazer uns 15 minutinhos de exame de consciência. Aprendi com o jesuíta. Como foi meu dia? Será que eu fiz muita besteira? E aí, às vezes eu me demoro pensando e eu começo a pensar no mês todo, no ano inteiro. E eu disse, mas meu Deus, me perdoe, mas não deu certo. Não está dando certo. Não estou conseguindo atingir esses objetivos, não. Fracassei. Fui dormir com essa... Me perdoe, mas não deu certo. Não está dando certo. Não está dando certo. Eu sonhei com um samurai e alguns, como diz o meu sobrinho, alguns japas. E esse samurai dizia assim, você vai dar uma palestra para o Japão. E eu acho que o susto foi tão grande que acordei. Ai! Mas aí é doidice de sonho, né? Eu pensei, não, comi alguma coisa estragada. Vou dormir. Fui dormir, sonhando, comecei de novo a sonhar com o japonês e no sonho dizia, lá vai meu Deus, eu vou sonhar de novo com o japonês, precisei acordar e acordei. Eu só sei que eu não vou para o Japão, mas agora em julho eu vou fazer uma palestra pela internet para o pessoal, os brasileiros que moram no Japão. Então, tome cuidado quando você disser, Senhor, isso bem aqui que o Senhor me deu para me fazer, me desculpe, mas não deu certo. Que ele disse, quem disse que era só isso? Era só para pegar o treino da coisa. Então, veja que aqui vamos terminando esse segundo cântico. Você vê claramente aqui, no versículo 5, que a missão do servo é fazer com que Israel volte para Deus. Então, o servo não pode ser Israel. A missão, a primeira fase, que eu disse que ele vai dizer as fases da missão, a primeira fase da missão dele não era com as nações, era trabalhar o coração dos israelitas para que eles fossem fiéis a Deus. E aí ele fracassou. Está aparecendo Paulo, mas eu não vou dizer, porque senão eu não vou dar palestra sobre o servo de Isaías. Então, fracassou com Israel e aí foi levado para as missões. Deus disse, está ótimo, estou satisfeitíssimo. Né? Você agora vai evangelizar as nações. Deixa Israel que eu cuido de outro jeito. Você cuida do que eu estou te falando. Então, você tem que imaginar o governador chegando, dizendo assim, gente, é o seguinte, realmente, o meu patrão aqui, meu rei, ele tem, né? Eu estou falando igual baiano, meu rei, ele tem razão, ele me capacitou, ele me escolheu, isso é coisa antiga, desde que eu nasci. Aí ele, em vez de dar as credenciais, eu já conquistei isso, eu já fiz isso, já fiz aquilo, ele ia dizer, e eu fracassei. E foi exatamente quando eu fracassei na primeira fase que ele disse, agora é com esses aqui. E aí eu estou aqui com vocês.
faz o oposto do que se esperaria que um político fizesse, um governador fizesse diante do povo que vai ser governado por ele, admitir um fracasso. É exatamente porque eu fracassei que eu estou aqui com vocês. Porque eu tenho experiência dada pelo fracasso e agora eu posso seguir adiante. Quem não fracassa não tem experiência para realizar a coisa da forma certa. Porque o sucesso é de fracasso em fracasso que se chega ao sucesso. Não é assim, de uma vez. Não é instantâneo. Certo? Então, é muito interessante a forma como ele coloca que, apesar de ser capacitado, ele passa por estágios e nesses estágios tem a experiência do fracasso. E é exatamente quando ele considera essa experiência de fracassar que a missão dele é ampliada. Estou fazendo sinal para eu parar, Quando for para dar um intervalo? Não. Então, ele agora, além de ter a palavra como uma espada afiada, uma flecha polida, ele tem a experiência do fracasso. Bom, essa primeira parte era o segundo cântico. Vou agora parar uns minutinhos para a gente fazer as perguntas relacionadas a o que foi visto antes e o que foi visto hoje, antes da gente seguir mais um pouquinho. Não precisa ter vergonha, pode ficar sem vergonha mesmo. Pode falar um de cada vez também. Sim, Felipe. Certo, ele está falando o seguinte, todo mundo ouvir. Ele está falando que ontem eu disse assim, verifique o contexto narrativo, literário de Mateus, em que ele transcreve o primeiro cântico. Veja o que está acontecendo para Mateus intercalar esse cântico, atribuindo esse servo, a identidade do servo a Jesus. Ele está perguntando se é a hora de falar. É a hora de falar. Diga. Sim. Certo. No Mateus intercala esse servo no capítulo 2, certo? Mateus coloca no capítulo 2, intercalado. No 11, no momento ele apresenta, quando ele fala de João Batista, ele diz assim, desde João Batista, o reino dos céus sofre violência, e violência apoderaram dele. Nesse mesmo contexto de Isaías, estava numa iminência de violência. De violência. De guerra, Ciro está vindo aí, combatendo a Babilônia, etc. E a outra quando ele diz lá no primeiro canto, que o meu servo não vai usar de gritaria, de violência, vai ser de mansidão. Aí ainda no final do ano, quando Jesus diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados, e eu termino dizendo, hoje meu jugo é suave e meu fardo é leve. Certo. Contrapondo essa suavidade e essa leveza com o agrilhão. Com o agrilhão dos invasores. Certo. Então, o que Felisberto está dizendo mais ou menos é corretíssimo, né? Que lá no capítulo 11, antes de Mateus colocar a citação do primeiro cântico e atribuir a Jesus, está a menção de violência e no final está a menção de que o fardo de Jesus é suave, o peso dele é leve. Então, está no mesmo contexto da época que o cântico foi apresentado, que é a época de final do exílio. Na época de Jesus, o contexto histórico é o Império Romano que domina. E na época que Mateus escreve, o templo foi destruído. E o templo não foi destruído de uma hora para outra. No tempo de Jesus já havia tudo engatilhado para chegar a essa revolta judaica, tanto que em 66 começou a revolta dos judeus contra Roma e o fim seria desastroso mesmo. Não é? Bom, então, Jesus ele se coloca de forma
diferente dos imperadores, dos poderosos desse mundo, dos líderes religiosos. Ele não se adequa ao que os líderes religiosos comumente fazem, nem ao que os governantes fazem. Ele mesmo diz no Evangelho de Marcos que não deve ser assim, também dentro da comunidade cristã. Ele diz que os poderosos tiranizam, mas quem liderar dentro da comunidade cristã deve ser o menor de todos e deve ser o servo de todos. Então tem a ver com isso aí. Então não é à toa e há uma rejeição. Também um contexto de rejeição a Jesus, a mensagem de Jesus, por parte de liderança religiosa judaica, que faz de Jesus uma pessoa adequada para assumir a identidade do servo. Por quê? Porque a mensagem de Jesus passa a ser acolhida por quem não é do povo dele e é rejeitada por quem é do povo dele. E principalmente é rejeitado por aqueles que são os mais entendidos da religião. O povo simples adere a Jesus, não tem problema. Mas aqueles que conhecem a Escritura, aqueles que estão na liderança religiosa, são que rejeitam Jesus. Então, vai ficando cada vez mais parecido com o cântico, com esses 4 cânticos do servo. Não é? Às vezes a gente tem dificuldade, mesmo para falar alguma coisa do Antigo Testamento, porque a missão de um professor de Bíblia é uma missão terrível. É a missão de dizer para criancinhas que o Papai Noel não existe. Sabe? É uma missão muito difícil. Por quê? Porque o professor de Bíblia, ele fica dizendo assim, olha, ele arrodeia para dizer assim, olha, é o seguinte, o Natal existe, o Natal é maravilhoso, o Natal é espetacular. Só que tem uma coisa, Papai Noel, trenó, as renas não existem. Aí as crianças dizem assim, mas eu gosto, eu quero o Papai Noel, as renas e o trenó. E olha, é uma coisa assim que é parecidíssima com isso, é idêntica. Então aqui no Nordeste, nós estamos aqui nessa brisa marítima, nesse calorzinho, né? E ninguém tem experiência de neve, ninguém sabe o que é um trenó, ninguém sabe o que é uma rena, mas o mais importante é que existe o Papai Noel, o trenó e as renas. Natal belíssimo, maravilhoso, profundo. Não quero. Só quero Papai Noel. Então, a gente fica com muita dificuldade. Eu arrodeio. Mas na hora que eu digo, ainda tem gente que se estressa. Certo? Mas o que está por baixo mesmo, desses textos, daquilo que está sendo dito nesses textos, é muito mais profundo do que eu simplesmente olhar para o texto e dizer Jesus. Então, o que Mateus faz? Mateus vê que tem o servo que ainda não foi identificado, não é, por todo mundo, não há acordo sobre quem seria esse servo. Alguns dizem que é o Messias, outros dizem que não é o Messias. Outros dizem que é outra pessoa. Uns dizem é o Messias. Aí outro diz, não é Messias, é fulano. Não tem nada a ver com o Messias, é fulano. Um diz, é o Messias, sim, é uma coisa que vai acontecer no futuro. E tem gente que diz, não é não. E esse servo está lá no passado. Então o que Mateus diz assim? Ou esteja no passado, ou seja o Messias. Se for o Messias, ótimo, porque o Messias já não tem problema nenhum. Mas se for alguém do passado, é igual o Ezequias e o Emmanuel. Se Ezequias mereceu o título de Emmanuel, muito mais merece ser o Emmanuel, Jesus. Ele que é o verdadeiro expressão de que Deus está conosco. A vida dele é a verdadeira expressão, que é muito mais do que Ezequias. Ezequias foi só um leve sinal. Por isso que ele é o sinal do Emmanuel. Não é o que merece de fato esse título. O servo, essa pessoa que vive tudo isso, pode ser alguém que já está lá no passado, pode ser o Messias. O certo é que ninguém melhor do que Jesus para
assumir, representar isso aí que é dito do servo e que o servo diz de si mesmo. Se você notar, a gente não gosta de ver no Evangelho, mas está escrito que Jesus fracassou. Ele foi lá na terra dele, com os dele, e não pôde fazer milagre algum, e não pôde ensinar nada, porque disseram assim, esse filho do carpinteiro, não está aqui a sua família todinha, seus irmãos, suas irmãs, seu pai, sua mãe, todo mundo? Ele não sabe de nada. A Maria Augusta para dizer aquela frase, sabe de nada, inocente. Ela diz, sabe de nada, ela já diz inocente. Ele não sabe de nada. Ele não sabe de nada. Então, não, ele fracassou ali. E é dito no Evangelho, ele não pôde fazer nada. E ainda disse, ninguém é profeta na sua própria terra. Quando acontece isso na vida da gente, a gente serve de si mesmo. Pois é, mas é uma coisa que Deus disse, está ótimo. É por aí mesmo, fracassou, agora você já pode fazer uma coisa um pouquinho mais, como diz a minha mãe, com substância. Então, tem mais alguém que gostaria de falar? Porque 18h30 a gente pode dar o intervalo? Pode. Está quase pertinho aí, a gente continua os 2 cânticos pós o intervalo. Não vamos nos demorar muito, não, como vocês pensam que vocês vão ficar aqui até meia-noite, pode se ir ajeitando. Então, veja só, tem mais alguém que tem alguma coisa para... Sim. Está perguntando por que a gente trata como poesia. Pode dizer. Pode dizer Emanuel. Manuel. Pode dizer Manuel. Pode sim aportuguesar qualquer título, nome estrangeiro, claro, não é? É claro. Ele é uma poesia, a gente chama cântico, porque ele é no estilo salmo. Daqui a pouco a gente vê mais esse detalhe do gênero literário. Não é? Ele tem todos os elementos de uma poesia hebraica. Então, nas nossas edições, não tem as rimas, não segue a nossa métrica, porque ele foi traduzido. Mas ele é uma belíssima poesia hebraica, com todos os elementos para ser uma poesia hebraica de qualidade, no estilo salmo. E salmo é uma palavra grega, que quer dizer, que vem do instrumento que acompanhava, que é o saltério. No hebraico, os salmos chamam terrilim, que quer dizer cânticos de louvor. Cânticos de louvor. Cânticos para louvar a Deus. Obviamente, nem todos os cânticos são alegres, os salmos. Para eles é louvor. Se você faz um lamento, é louvor. Porque naquele lamento você diz, está acontecendo isso comigo, mas, Senhor, eu estou aqui, eu sou fiel, então isso é louvor. Ou então eu estou sofrendo isso por causa da minha fidelidade aqui, isso é louvor. Para eles, louvor não quer dizer que tem os pandeiros, tem toda aquela alegria, não. O louvor é quando Deus é honrado, aconteça o que acontecer. Então, todos esses cânticos, que nós chamamos de salmo, eles são para ser tocados em instrumentos, são poesias belíssimas. Esse aqui é um deles. Então, são cânticos mesmo. Tá? Um cântico mesmo. Nem um ai, nem um suspiro passa despercebido de Deus, é verdade. Pois tá bom. Não? Tá todo mundo com vergonha? Certo. Pois então vamos dar um intervalo. Estão com fome, então vamos comer aqui. Tem uma comidinha ali, tem uma comidinha.